Bom dia, alunos do 8º ano. Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Luísa, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é resenha e crítica. Iremos assistir um vídeo sobre o assunto. Para começar, a gente tem que entender o que é uma resenha, né, gente? Uma resenha nada mais é que um texto que a gente vai fazer para apresentar uma outra obra, para apresentar um outro texto, para apresentar um livro, para apresentar um filme, para apresentar uma peça de teatro. Então, na verdade, a resenha é eu pegar, observar lá aquela outra obra, ler uma outra obra, ter contato com uma outra obra e explicar num trabalho que eu vou fazer para que outras pessoas tenham acesso a essa minha resenha. Ou seja, é uma mistura de resumo, certo? Porque tu vai ter que sim trazer uma contextualização com também o teu toque pessoal. É importante que a gente diferencie pelo menos 2 tipos de resenha que são as mais comuns no meio acadêmico, na nossa faculdade. Quais são elas? A resenha crítica e a resenha simples, que tem a diferença do que? Da crítica. Então, a resenha simples e a resenha crítica vão ser muito similares, com a diferença que a resenha crítica, que inclusive, ao meu ver, é a que a gente mais vai ter na faculdade, ela tem que ter uma opinião do autor da resenha sobre aquela obra. Na nossa faculdade é muito comum os professores pedirem resenhas críticas sobre obras, certo? Sobre textos e também sobre filmes. Qual que é a ideia aqui da resenha crítica? É fazer com que o aluno, a pessoa que está escrevendo a resenha, coloque a cabeça para funcionar. Por quê? Porque não é só um resumo. O que é o resumo? O resumo é tu pegar lá as melhores partes e condensar, fazer uma sinopse, né? A resenha é mais do que o resumo. Ao meu ver, a gente tem um pouquinho de resumo dentro da resenha. Só que a resenha, ela pede mais, ela pede algumas informações que o resumo nem sempre tem que trazer. Então, na resenha, a gente tem que falar da estrutura da obra, né? Se for uma obra que a gente está analisando, a gente tem que dar algumas informações sobre aquela obra, a gente tem que trazer um resumo, entre aspas, uma contextualização, a gente tem que trazer a nossa opinião se for uma resenha crítica, a gente vai ter que trazer informações sobre o autor, a gente vai ter que trazer os elementos que fazem a composição daquilo. Então, a resenha, ela é mais complexa do que um resumo. Agora vamos ler o texto e fazer as atividades. Emicida Amarelo, é tudo pra ontem. Netflix 2020, imprescindível. Documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. Entre indas e vindas no tempo, o documentário da Netflix Emicida Amarelo, é tudo para ontem. Traça com exímia fluidez diversos paralelos entre o presente e o passado, focando na luta de personalidades, regras que, com muita coragem e determinação, abriram caminho para as futuras gerações. Seguindo essa abordagem, o estreante na direção, Fred Ouro, adota uma estrutura narrativa não linear e fragmentada que visa, sobretudo, explicar o fenômeno que culminou no show do rapper Emicida em 2019, no Teatro Municipal de São Paulo. Espaço majestoso, frequentado majoritariamente pela elite branca paulistana, muito embora construído e arquitetado por pessoas pretas convenientemente apagadas da nossa história. A trama formalmente recorre a um modelo dividido em 3 atos, batizado pela obra como plantar, regar e colher, que atentam a propósito de organizar as sequências que alteram entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivo de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores em estúdio e a gravação da apresentação do músico no teatro. Tudo devidamente amarrado pela narração de Emicida, que, apesar de se tornar famoso justamente
por tratar intensos duelos contra outros MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, guiando o público rumo a um intenso e emocionante resgate da cultura negro-brasileira, cujas raízes são muito mais profundas que a maioria de nós sequer imagina. Embora falte ousadia e uma maior inspiração por parte da direção, um tanto quanto fórmula laica demais para a proposta do documentário. O ritmo da montagem e edição torna a experiência, em geral, consciente e prazerosa. Além disso, o texto nunca se perde em divagações desnecessárias ou incluídas à toa, de modo abrupto. Cada linha de diálogo possui seu devido propósito e contexto, movendo a trama sempre adiante. Também há um minucioso trabalho de pesquisa, na qual muitos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica, apesar de inicialmente soarem dissonantes. Um bom exemplo disso é a inusitada correlação que o filme sugere com o recente surto de Covid-19, com o surgimento do grupo musical Oito Batutas, formulado em meio à pandemia da gripe espanhola em 1919. Com um prisma que absorve luz branca e a converte em todas as demais cores, a fotografia do longa-metragem utiliza imagens em preto e branco, cuja cor branca é levemente acentuada para retratar acontecimento passado, em contraponto a uma paleta de cores variadas e vibrantes ao se referir ao presente. Assim se denota um certo otimismo e fé que o amanhã será melhor que ontem. Ou, para além disso, propondo que só é possível corrigir os erros do passado olhando para o agora. A trilha sonora é composta inteiramente por músicos do profético álbum Amarelo, justificando assim a parte do título da produção. Em vez de somente ambientar, as canções cumprem o papel essencial de conduzir a narrativa, ditando os temas de cada segmento e colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica. Assim como a narração que passeia sem pudor entre diferentes períodos, os ritmos musicais também aderem a tal proposta, mesclando rap e samba e batizando o resultado de neo-samba, uma vez que, segundo o narrador, os antigos sambistas já tocavam algo semelhante ao rap muito antes do gênero ser criado nas periferias estadunidenses, algo bem emblemático que reforça ainda mais o sentido da obra. Imprescindível, o documentário Emicida Amarelo é tudo para ontem. É um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. Transitando entre épocas diferentes, a narrativa ágil aliada à edição fluida obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar o público. Possivelmente até aqueles que pouco ou nada sabem sobre o álbum que dá título à obra. De antigos artistas negros a Emicida, o filme condensa mais de 100 anos de história em cerca de 90 minutos, culminando finalmente no apoteótico show de rap que, em alto e bom som, convida todos a refletirem sobre o agora, para que o passado nunca mais volte a ser o amanhã. Agora vamos na interpretação do texto. A número 1. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou. Qual que é o objetivo do autor? O autor é quem escreveu, né? Então, o que ele quis mostrar? O que ele quis acentuar? Letra A. Construir uma análise irônica do documentário? Não. Evidenciar argumentos contrários aos documentos do rapper Emicida? Não. Elaborar uma narrativa com descrições de tipo literário? Também não. É a letra D. Apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. A número 2. O texto se trata de... Qual é o tema central do texto? É a realidade da pobreza? Não. É a biografia do rapper Emicida? Também não. É o registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura? Sim. É a letra C. A letra D. A história do rap no Brasil? Também não. A número 3. A trama foi dividida em 3 atos. Em
três ações, na verdade. Qual que são essas três ações? É plantar, regar e colher? Não. É viver, amar e comprar? Não. É lutar, estudar e vencer? Sim. Guiar, viver e amar? Não. A número 4. A trilha sonora é composta por: letra A, música do profético Albo Amarelo. Letra B, música contemporânea. Letra C, música sertaneja ou MPB? Letra A, né? Música do profético Albo Amarelo. A número 5. Como pode ser interpretado o título do texto? Como pode ser entendido o título do texto? Letra A, abordagem cultural da lembrança afrocultural, legado da cultura do rap, a origem da cultura negra ou amplo uso da cor amarela? É letra A, abordagem cultural da lembrança afrocultural. Terminamos a nossa interpretação. A todos uma boa semana